você verá. Unidade temática, geometria, ângulos, objetos do conhecimento, ângulos, medidas, submúltiplos, ângulos complementares e suplementares. Objetivos de aprendizagem, conceituar ângulos e seus elementos e os tipos de ângulos. Aplicar as medidas e os submúltiplos de ângulos e realizar as operações de adição e subtração entre as medidas. E conceituar e classificar ângulos complementares e suplementares. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com mais uma aulinha de matemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre os ângulos. Você sabe o que são os ângulos e quais são os seus elementos? Não? Então dá uma olhada aí que depois a gente vai falar mais sobre isso. Ângulo é a região do plano delimitada por duas semirretas com a mesma origem. No exemplo a seguir, temos que o ponto O é a origem de duas semirretas. A região entre elas, destacada em vermelho, é o ângulo. Observe. Os elementos de um ângulo são vértice, que é o ponto de origem das duas semirretas, lados, cada uma das semirretas, abertura ou ângulo, que é a região interna determinada pelas semirretas. Observe a figura. Um ângulo pode ser indicado das seguintes formas. Na figura temos o ângulo BAC ou CAB ou ainda A. Como a gente acabou de ver, um ângulo, é uma figura que ela é determinada por duas semirretas que têm a mesma origem e o espaço entre elas é dito ângulo, certo? Então, só para a gente lembrar, semirreta, como se fosse uma parte de uma reta que tem início, mas não tem fim. Então, esse aqui seria o ponto de início dessa semirreta e dessa semirreta, certo? Então, como elas têm o mesmo início, o espaço que fica determinado entre elas, ele é chamado de ângulo, ok? Esse ponto de início aqui, pessoal, as letrinhas aqui são simplesmente pontos, quaisquer que eu coloquei, só para a gente poder dar nome depois ali. Então, olha só, esse ponto do início das duas semirretas, a gente vai chamar ele de vértice, que é um dos elementos que compõem o ângulo. As semirretas, elas formam os lados desse ângulo. E por isso que eu coloquei dois pontinhos aqui, não tem nem necessidade disso, mas eu coloquei só para a gente poder determinar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um lado que vai do O até no A, do O até no B. É como se fosse a semirreta que passa do O ao A e a semirreta que passa do O ao B, certo? Então, esses aqui são os lados do ângulo. E o espaço entre eles, que a gente chama de ângulo ou de abertura, é o ângulo de fato, certo? Para a gente escrever a representação, a notação do ângulo, a gente usa como se fosse um acento circunflexo sobre o vértice. Quem é o vértice? Aqui nesse caso está sendo representado pelo ponto O. Então, eu posso escrever que esse aqui é o ângulo AOB, que são os lados que estão se formando, e aí eu coloco o acento circunflexo em cima do O, ou BOA, porque a ordem não vai fazer diferença, com acento circunflexo também sobre o O, ou simplesmente O com acento circunflexo, quer dizer, é o ângulo que está ali naquele vértice, certo? Então, aqui nós temos o que é um ângulo, lembrando mais uma vez, o ângulo é formado por duas semirretas que têm a mesma origem e entre eles a abertura a gente determina de ângulo. Os elementos, vértice, lados e abertura ou ângulo, certo? Um ângulo pode ser medido com a ajuda de um transferidor e a sua unidade de medida padrão é o grau. Então, como a gente acabou de ver, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as medidas de ângulos. As medidas de ângulo é como a gente vai representar esse ângulo de uma forma numérica, certo? Como a gente vai medir esse ângulo. A unidade padrão de medida de ângulo é o grau. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo. Esse ângulo, ele mede 50 graus, certo? Não é grau de temperatura não, tá, pessoal? É graus de circunferência, ok? Uma circunferência, ela tem 360 graus, que é uma unidade de ângulo. E aí, para a gente determinar o ângulo, a gente vai vendo quantas dessas partes, quantos desses graus esse ângulo mede, certo?
Para poder medir quantos graus tem um ângulo, a gente precisa de um instrumento que se chama transferidor. Vou apresentar aí para vocês o transferidor. Conhecendo o transferidor, a linha de fé é a reta que liga as graduações dos ângulos de 0 a 180 graus. O centro do transferidor é o ponto médio da linha de fé, e o limbo é a região do transferidor que contém a graduação dos ângulos. Para medir o ângulo com o transferidor, coloque o transferidor sobre o ângulo, fazendo coincidir o centro do instrumento com o vértice do ângulo e a linha de fé com um dos lados do ângulo. Iniciando a contagem sempre do zero, verifique o número da graduação que se encontra no outro lado do ângulo. O valor indicado é a medida do ângulo. Se achar necessário, prolongue os lados com a régua. Para construir um ângulo com auxílio do transferidor, primeiro passo, trace uma semirreta com origem em um ponto. Segundo passo, posicione corretamente o transferidor, coincidindo o seu centro com o ponto de origem da semirreta e a linha de fé com a semirreta. Marque com um traço o ângulo desejado. Terceiro passo, retire o transferidor. Trace o segundo lado do ângulo, ligando, com o auxílio de uma régua, o traço marcado com o ponto de origem da semirreta. Pronto! Observe os passos descritos na imagem. Agora que a gente sabe, como são as medidas dos ângulos, a partir das medidas, a partir de quantos graus um ângulo mede, a gente consegue classificar esse ângulo, tá? Vou apresentar para vocês aí quais são as classificações desses ângulos de acordo com as suas medidas. Os ângulos, de acordo com a sua medida, podem ser classificados como ângulo reto, ângulo raso, ângulo pleno, ângulo agudo, ângulo obtuso e ângulo côncavo. Um ângulo reto mede 90 graus, um ângulo raso mede 180 graus, um ângulo pleno mede 360 graus. Um ângulo agudo mede entre 0 e 90 graus, um ângulo obtuso mede entre 90 e 180 graus, um ângulo côncavo mede entre 180 e 360 graus. De acordo com a nossa classificação, então, nós temos ângulo reto, ângulo raso ou ângulo de meia volta, ângulo pleno ou ângulo de um giro ou de uma volta completa e os outros que eu já vou falar agora para vocês. Então, o ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus, tá? Se a gente pegar um transferidor e colocar o pontinho aqui, a linha de fé, a gente vai determinar que ele tem 90 graus. Um ângulo de 90 graus, ele é representado exatamente por um quadradinho com um pontinho dentro, porque ele é retinho. Sabe onde é que a gente vê ângulo de 90 graus? Por exemplo, nas paredes, o encontro da parede com o chão, o encontro da parede com o teto. Então, sempre tem ali ângulo de 90 graus, nas janelas, nos marcos da janela, nos marcos das portas quadradas, janela também. Então, o ângulo de 90 graus ele é muito comum da gente encontrar ele, por exemplo, no nosso dia a dia. Um ângulo raso ou um ângulo de meia volta é um ângulo que mede 180 graus. Então, o ângulo de 180 graus é um ângulo que tem meia volta, meia circunferência, certo? Um ângulo pleno, ou um ângulo de um giro, ou um ângulo de uma volta completa, ele tem exatamente 360 graus. Então, se a gente faz um giro, por exemplo, estou de frente para vocês, se eu fizer um giro completo e voltar de frente para vocês, eu fiz um giro de 360 graus, certo? Agora, estou virada para cá. Se eu girar e virar para o outro lado, eu fiz um giro de meia volta, um giro de 180 graus. Do jeito que eu tô aqui, se eu virar apenas para vocês aqui, ó, eu fiz um giro de 1/4 de volta. Então, quer dizer, a quarta parte de uma volta. A quarta parte de 360 é 90 graus, certo? Já vamos ver os outros aí. Então, galerinha, as próximas classificações, elas dependem das três que a gente acabou de ver, né? Depende de saber o que é um ângulo que mede 90, 180 e 360. Nós temos aqui o ângulo agudo. Um ângulo ele vai ser agudo se a sua medida estiver entre 0 e 90 graus. Qualquer medida que esteja entre quer dizer no meio, então não conta nem o 0 nem o 90, tá? Então, qualquer medida que tiver entre essas duas, configura-se num ângulo agudo. Por exemplo, se eu tiver aqui um ângulo de 60 graus, 60, não necessariamente só o 60, viu, pessoal? Foi só um exemplo.
Então, 60 é um número que está entre o 0 e 90, então ele é um ângulo agudo. Então, qualquer ângulo que meça entre 0 e 90 é um ângulo agudo. Um ângulo vai ser obtuso se ele medir entre 90 e 180 graus. Então, lembra mais uma vez, o 90 e o 180 não fazem parte, tá? Até porque o 90 é um ângulo reto, 180 é um ângulo raso. Então, qualquer medida que esteja entre eles se configura num ângulo obtuso. Por exemplo, se eu tiver aqui um ângulo de 110 graus. 110 é maior do que 90 e menor do que 180, tá? E um ângulo côncavo é um ângulo que está entre o 180 e o 360. Então, qualquer medida de ângulo que esteja entre esses dois configura-se num ângulo côncavo. Por exemplo, se eu tivesse aqui um ângulo de 240 graus. 240 é maior do que 180 e menor do que 360. Para você fazer a relação, pensa bem. Bom, o agudo ele tem que ir do 0 ao 90. Imagina que se fosse um ângulo de 90 graus, ó, que seria retinho, né? Então, quer dizer, ele é menor. O obtuso, o 180 estaria aqui e o 90 estaria aqui, ó. Então, ele é maior do que o 90 e ele é menor do que o 180, certo? E aqui, ó, o 180, então ele é maior do que o 180 e ainda é menor do que uma volta completa, certo? Pessoal, agora nós vamos ver alguns tipos de ângulos, como eles podem ser denominados, tá? Dois ou mais ângulos podem ser congruentes, se tiverem a mesma medida, complementares, se juntos esses ângulos somarem 90 graus, suplementares, se juntos esses ângulos somarem 180 graus, ou replementares, se juntos esses ângulos somarem 360 graus. Sobre essas classificações especiais, lembrando que para poder classificar os ângulos com essas classificações aqui, com essas denominações, a gente precisa ter pelo menos dois ângulos, tá? Que agora a gente classifica 2 a 2, 3 a 3, enfim. Então, o que seriam ângulos congruentes? Ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida. Então, por exemplo, se eu tenho dois ângulos de 70 graus, eu digo que esses dois ângulos são ângulos congruentes, certo? Então, congruente quer dizer mesma medida. O que seriam ângulos complementares? Ângulos complementares são ângulos que juntos dão 90 graus. Então, lembra assim, complementar tem que dar 90 graus. Então, não é que um ângulo de 90 graus é complementar, não é isso. Eu estou dizendo que se eu tiver dois ou mais ângulos, que se eu juntar eles e eles formarem um ângulo de 90 graus, então a gente diz que esses dois ângulos são complementares. Por exemplo, imagina que eu tenho um ângulo de 60 graus e um ângulo de 30 graus. Se eu juntar eles, 30 mais 60 dá 90. Então, um ângulo de 60 e um ângulo de 30 são complementares. Eles se complementam para formar um ângulo de 90 graus, certo? Dois ou mais ângulos vão ser suplementares se eu juntar eles e juntos eles formarem um ângulo de 180 graus. É o mesmo conceito que eu acabei de explicar para vocês nos complementares, só que agora eles têm que formar um ângulo de 180 e não de 90. Então, para ser suplementar, né, para dois ângulos serem suplementares, a gente precisa que esses ângulos juntos formem um ângulo de 180 graus. Por exemplo, se eu tiver um ângulo de 120 e um ângulo de 60. 120 com 60, se eu juntar, dá 180. Então, um ângulo de 120 e um ângulo de 60 graus, juntos a gente diz que eles são suplementares, certo? E por fim, mas não menos importante, os ângulos replementares. Para ângulos serem classificados como replementares, juntos eles precisam somar 360 graus. Mesmo raciocínio, só que a soma deles tem que dar 360. Lembrando, pessoal, que eu dei exemplo aqui com dois ângulos, mas podem ser dois ou mais, tá? Por exemplo, aqui no 360, se eu tiver um ângulo de 100, um ângulo de 200 e um ângulo de 60. 100 mais 200 mais 60 dá 360, certo? Então, não importa se você tem dois ângulos, você tem 3, 4, 5. Se você juntar e a soma deles, juntando esses ângulos, ou pelo desenho, formar um ângulo de 360,
ou pelas medidas, se você somar, deu 360, então esses ângulos são replementares, certo? Vou colocar para vocês aí algumas imagens de exemplos de ângulos que são congruentes, complementares, suplementares e replementares. Dá uma olhada aí. Ângulos congruentes. Ângulos complementares. Ângulos suplementares. Ângulos replementares. Então, galerinha, eu já falei para vocês que para a gente medir um ângulo, a unidade padrão é o grau, certo? Acontece que em algumas situações só o grau não vai ser suficiente. Como assim, Miriam? Bom, olha só, nós sabemos, por exemplo, que as unidades de comprimento, a unidade padrão é o metro, mas a gente possui os submúltiplos, centímetro, milímetro, decímetro. Para quando a gente está trabalhando com comprimentos menores, a gente usa as unidades menores, os submúltiplos. O mesmo acontece, por exemplo, com a massa, né, que a gente tem quilo, pode ser em gramas, quando a gente tem a hora, que a gente tem hora, minuto e segundo, enfim. Existem algumas situações que a gente precisa dos submúltiplos. Então, existem alguns ângulos que a gente precisa dos submúltiplos do grau, quer dizer, das unidades que são um pouquinho menores, porque às vezes um grau tem um tamanho, digamos assim, que não dá um grau completo. Então, a gente precisa dos submúltiplos. Dá uma olhadinha que a gente já vai falar sobre isso. Como já vimos, a unidade padrão de medidas de ângulos é o grau. Um grau é a medida que corresponde a 1/360 da circunferência. Além do grau, existem submúltiplos dele quando as medidas dos ângulos são menores que um grau. São eles o minuto, 1 grau corresponde a 60 minutos, segundo, 1 minuto corresponde a 60 segundos, 1 grau corresponde a 3.600 segundos. Observe exemplos de ângulos com medidas em graus e os seus submúltiplos. Bom, nossa unidade padrão é o grau, certo? E os submúltiplos do grau são o minuto e o segundo. Como eu coloquei para vocês aí, ele faz a gente lembrar de hora, é como se fosse uma hora, minuto e segundo, tá? E as transformações também. Por quê? Porque dentro de 1 grau eu tenho 60 minutos. Dentro de 1 minuto eu tenho 60 segundos, certo? Então, ele faz realmente a gente lembrar como se estivesse tratando de hora, tá? Mas não é de grau. Então, por exemplo, 1 grau é uma parte dos 360 graus de uma circunferência completa. Se um ângulo não chega a ter 1 grau, então a gente vai fazer a transformação da unidade dele para minuto, que é o submúltiplo. Então, tem um ângulo lá bem pequenininho, não dá nem 1 grau. Então, a gente vai fazer a medida dele em minuto ou em segundo, que são os submúltiplos, são as unidades menores. Então, por exemplo, se eu tiver um ângulo lá, 25 graus, 12 minutos, 50 segundos. Um ângulo que tem 25 graus, 12 minutos, 50 segundos, é porque ele não chegou no 26 graus. Ele tem 25 e um pouquinho, digamos assim, dá para entender? Então, ele tem 25 graus, mas ele é um pouquinho maior que 25, mas também não chegou no 26 graus. Então, isso aqui, ó, 12 minutos, 50 segundos, é a unidade de submúltiplo do ângulo, tá? Então, se você fizer a relação com a hora, você consegue entender bem, tá? Agora, vamos ver como é que a gente faz as transformações. Dá uma olhada aí, depois a gente vai fazer uns exemplos aqui. Transformação de unidades de ângulos. Observe alguns exemplos de transformações. Então, galerinha, nós vimos ali algumas transformações, né? E eu vou fazer aqui para vocês um exemplo. Então, imagina que nós temos um ângulo que meça 215 minutos. Bom, eu disse a vocês que 1 grau, que é a unidade padrão, né, para medida de ângulo, tem 60 minutos. Então, se passou de 60 aqui, é porque eu já tenho como medir isso aqui em graus, certo? E é sempre preferível que a medida esteja em graus, que é a unidade padrão. A gente vai deixar em minuto e em segundo quando não chegar a ter 1 grau, certo? Então, pensa assim, dentro 60 minutos corresponde a 1 grau, mais 60, mais 1 grau, e assim por diante.
Então, se eu tenho aqui 215 minutos, eu vou descobrir quantos graus eu tenho aqui dentro, quantos graus inteiros, ok? Como que a gente vai fazer isso? Se 1 grau tem 60 minutos, para eu descobrir quantos graus tem aqui dentro, eu vou dividir 215 minutos por 60 minutos, que aí eu vou descobrir quantos graus eu tenho, certo? 215 dividido por 60 dá 3 vezes. 3 vezes 60 é 180. E aqui eu vou ter 35, que é o que vai sobrar, ok? Então, olha bem, sobrou 35. Eu não vou fazer continuar essa divisão transformando isso num número decimal, porque não é esse o meu objetivo. O que eu achei aqui? 215 dividido por 60 dá 3. 3 graus. 3 graus completos, porque o 60 coube 3 vezes completas dentro do 215, ok? E sobrou 35. Esses 35 que sobraram, eu não dividi eles por 60, então eles não estão em grau. Eles sobraram dos minutos. Se eles sobraram dos minutos, eles continuam em minutos. Então, quer dizer, 215 minutos correspondem a 3 graus e 35 minutos, ok? Então, eu dividi, considerei a parte inteira, que é quantas vezes o 60 coube ali dentro, quer dizer, quantos graus inteiros eu tenho, e o resto, que sobrou no resto da minha divisão, vai continuar em minutos, ok? Eu posso fazer a operação inversa, caso eu precise também, se eu tivesse lá 2 graus para transformar em minutos, se 1 minuto tem 60, aliás, se 1 grau tem 60 minutos, então se eu multiplicar por 60 aqui, eu vou ter 120 minutos, certo? Só estou falando que a gente pode também fazer a operação inversa, caso a gente precise. Para fazer a transformação com segundos, pessoal, o resultado é basicamente o mesmo, tá? Porque para transformar de minuto para segundo, também 1 minuto tem 60 segundos. Vou mostrar um exemplo para vocês de transformação de segundos. Vamos lá, então. Tem um ângulo de 15.652 segundos. Nossa, mas é muito segundo, certo? Lembra que eu falei que é sempre preferível deixar nas unidades maiores, se possível, no grau. Então, se já passou de 60 segundos, é porque tem minuto aqui dentro. Então, eu vou fazer a transformação para minutos, para a gente poder descobrir quanto tem. Então, olha só. Lembra que dentro de 1 minuto tem 60 segundos. Então, para eu transformar isso aqui para minutos, eu vou dividir por 60. Estou querendo passar para uma unidade maior, então a gente divide por 60, ok? Então, ó, 15.652 dividido por 60. Eu vou ter aqui, ó, 2 vezes os 60 dá 120, então aqui vai sobrar 36. Vou baixar o 5 aqui, ó. 365 dividido por 60 dá 6 vezes. 6 vezes os 60 é 360, então aqui vai sobrar 5. E vou baixar o 2. 52. 52 não divide, certo? Então, nenhuma vez. Eu baixei, presta atenção, baixei o 2 e não deu para dividir. Então, um 0 no quociente, ok? Se fosse uma divisão normal, a gente ia acrescentar um 0 aqui e pôr uma vírgula. Mas a gente não vai fazer isso porque não é esse o meu objetivo. O que eu quero mostrar para vocês? Que dentro de 15.652 segundos, eu tenho 260 minutos completos e 52 segundos, ok? Lembrando mais uma vez, pessoal, esse 0 só está aqui porque eu baixei esse número, eu preciso fazer a divisão. E 52 dividido por 60 não dá para dividir, por isso que tem esse 0 aqui, ok? Então, eu tenho 260 minutos e 52 segundos. É a transformação desse ângulo para minutos. Só que lembra que eu falei com vocês que sempre que possível a gente tem que transformar para graus. Dentro de 260 minutos eu tenho grau sim, porque 1 grau tem 60 minutos. Então, eu vou fazer a transformação de 260 minutos para graus. O que eu vou fazer com 52 segundos? Só reservar ele por enquanto. Então, ó, 260 minutos, se eu dividir por 60 minutos, aqui eu vou ter 4 vezes. 4 vezes 60
Dá 240 para 260, sobra 20. Então, agora, ó, sobrou 20, não tem nada para baixar, acabei minha divisão. Quer dizer que dentro do 260 eu tenho 4 graus completos e sobram 20 minutos. Então, aqui eu tenho 4 graus, 20 minutos e 52 segundos. Um ângulo de 15.652 segundos corresponde a 4 graus, 20 minutos e 52 segundos, ok? Pessoal, vocês lembram quando eu estava falando sobre a classificação de 2 ou mais ângulos, que eles podem ser congruentes, complementares, suplementares ou replementares? Então, por exemplo, para eu saber se eles são complementares, eu tenho que somar eles e verificar se dá 90, certo? Então, eu preciso fazer soma com os ângulos. Então, quer dizer que eu consigo fazer operações com os ângulos. Adição, subtração e multiplicação na maioria das vezes, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz essas operações. Dá uma olhadinha aí nos quadros, depois eu vou mostrar exemplo para vocês. Hoje a gente só vai falar de adição e subtração, tá bem? Adição com medidas submúltiplas de ângulos. Observe os exemplos. Subtração com medidas submúltiplas de ângulos. Observe os exemplos. Vou mostrar primeiro uns exemplos de adição, depois a gente fala de subtração, tá bem? Então, olha só, quando a gente tem uma soma de ângulos que são simplesmente medidos em graus, muito fácil. 30 mais 60, 90, 18 mais 40, 58, enfim, muito básico. Quando a gente começa a ter o submúltiplo junto, então aí começa, né, a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Então, por exemplo, se aqui eu tiver 56 graus mais 18 graus e 15 minutos. A gente monta como se a gente estivesse fazendo uma continha de mais mesmo. Eu só tenho que respeitar, igual na soma e na subtração que a gente deixa unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, aqui eu preciso grau com grau, minuto com minuto, segundo com segundo, certo? Então, por exemplo, ó, 56 graus mais 18 graus, 15 minutos. Esse aqui não tem nenhum minuto. Então, se você quiser colocar o grau aqui, o zero, para poder equivaler, pode, senão também não tem necessidade. Então, eu não tinha nenhum aqui, ó. Aí a gente soma minuto com minuto, grau com grau. Então, 0 mais 15 aqui, ó, dá 15. E aqui eu tenho 14,74. Então, quer dizer, um ângulo de 56 graus mais um ângulo de 18 graus e 15 minutos resulta num ângulo de 74 graus e 15 minutos, certo? Fácil, né? Agora vamos ver um outro exemplo. Eu tenho um ângulo 12 graus, 15 minutos, 55 segundos, mais um ângulo de 5 graus, 56 minutos e 12 segundos. Mesma coisa, vou montar, ó. 12 graus, 15 minutos, 55 segundos. 5 graus, 56 minutos, 12 segundos. Então, vou somar segundo com segundo, minuto com minuto, grau com grau. Aqui eu vou ter 7, 6. Aqui eu vou ter 11, 7 e aqui 17. Então, a soma desses dois ângulos resultou no ângulo de 17 graus, 71 minutos e 67 segundos. Pera lá, mas eu sei que se passou de 60, a gente pode passar para outra unidade. Passou de 60 minutos, eu posso passar para grau. Passou de 60 segundos, eu posso transformar para minutos, certo? Então, olha bem, o que é 67 segundos? 67 segundos é 60 segundos mais 7. Tudo bem? 60 mais 7? Por que eu separei assim? Porque 60 segundos correspondem a 1 minuto. Então, quer dizer, aqui eu tenho 1 minuto mais 7 segundos, ok? Então, dentro disso aqui, ó, eu tenho 1 minuto. Só que eu não posso colocar minuto aqui. Minuto eu tenho que somar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 1 minuto. Aqui vai ficar com 72 minutos, porque 1 minuto a gente vai somar aqui. E aqui sobrou 7 segundos. Aqui eu não fiz nada. Então, o que eu fiz aqui, galera? 67 segundos é 60 mais 7. Por que 60 mais 7? Porque 60 segundos corresponde a 1 minuto. E esse 1 minuto eu passei para cá.
Tinha 71, agora tem 72. E aqui sobrou 7 segundos. Beleza. Agora, dentro de 72 minutos, eu também tenho grau. Então, ó, 72 minutos, eu posso escrever como 60 minutos mais 12. Por que eu estou dividindo com 60? Porque a transformação corresponde em 60. Então, 60 mais 12 é 72. O que é 60 minutos? 60 minutos é 1 grau. 1 grau mais 12 minutos, certo? Então, se dentro de 72 minutos eu tenho 1 grau mais 12 minutos, então esse 1 grau vai passar para cá. Se eu tinha 17, agora eu tenho 18 graus, certo? E o que ficou de minutos? 12 minutos e aqui 7 segundos. Então, a soma, eu fiz simplesmente a soma, segundo com segundo, minuto com minuto, grau com grau. Se em segundos e minutos passar de 60, então a gente tem que fazer a transformação. Transformei 67 segundos, é 1 minuto mais 7 segundos. Esse 1 minuto, então, somei junto com os minutos. Tinha 71, fiquei com 72. Se eu tenho 72 minutos, isso corresponde a 1 grau mais 12 minutos. Então, o grau, somei junto com o que eu já tinha de grau, ficou 18. E o que sobrou aqui dos minutos e segundos, eu simplesmente repeti, tá? Agora, vamos ver como é que a gente faz a subtração. Na subtração, nós vamos proceder da mesma forma, né? Fazendo cada unidade com a sua unidade. E eu coloquei 2 exemplos aqui, um mais simples e o outro um pouquinho que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Então, olha só, aqui eu tenho 45 graus, 26 minutos, 30 segundos, menos 12 graus, 15 minutos e 11 segundos. Então, vamos segundo com segundo, minuto com minuto, grau com grau. Então, tem aqui, ó, 30 menos 11, né? Se eu pegar aqui, ó, 10 menos 1 é 9, 2 menos 1, 1. Então, 30 menos 11 é 19. 26 menos 15, 6 menos 5 é 1, 2 menos 1, 1. 26 menos 15, 11. 45 menos 12, 5 menos 2 é 3, 4 menos 1, 3. 45 menos 12, 33. Então, simplesmente fiz a subtração de cada número da sua unidade. Então, essa subtração resultou em 33 graus, 11 minutos, 19 segundos. Agora, observa essa subtração. 2 graus, 15 minutos, 2 segundos, menos 1 grau, 1 grau, 50 minutos, 18 segundos. Para começar aqui, ó, 2 não dá pra gente diminuir de 18. Aliás, diminuir 18 de 2. Não dá. Não dá pra tirar 50 de 15. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a resolver um problema de cada vez, certo? Agora, eu vou fazer a transformação inversa. É como se a gente fosse pegar emprestado, certo? Só que eu vou estar pegando emprestado de outra unidade. Lembra que 1 minuto corresponde a 60 segundos, 1 grau corresponde a 60 minutos. Então, eu preciso pensar nessa relação para poder pegar emprestado. Porque a gente não vai pegar emprestado igual a gente fez aqui, ó. Aqui eu estou pegando emprestado dentro de uma mesma unidade. Então, é uma continha normal, como a gente já faz normalmente. Aqui, eu vou ter que pegar emprestado, para fazer essa subtração aqui, ó, do 2 menos o 18, eu vou ter que pegar emprestado aqui do minuto. Então, eu vou ter que pegar emprestado do 15. Se eu pegar um emprestado do 15, eu vou ter 2 graus. Aqui, se eu tirei 1, vai ficar 14, certo? E esse 1 minuto que eu vou passar para os segundos, lembra que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, ele está indo 60 para cá. 60 com 2, 62, certo? Então, por que ficou 62? Porque eu tirei 1 minuto e transformei para segundos, que corresponde a 60. Como eu já tinha 2, mais 2, 62. Então, 1 grau, 50 minutos, 18 segundos. Eu já consigo resolver o problema do segundo, porque 62 dá pra gente fazer a subtração do 18. Mas aqui ainda não dá. 14, agora ficou menor ainda, né? 14 para tirar 50. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar emprestado do lado de cá, ó. Esse 2, eu vou emprestar 1 grau para 14 minutos. Então, se eu vou tirar 1 grau para emprestar, aqui vai ficar 1 grau, que eu vou tirar 1 daqui. Se eu tirei 1, vai ficar 1, certo? Esse 1 grau, eu vou passar ele emprestado aqui para os minutos. 1 grau corresponde a 60 minutos, certo? Então, se ele vai passar para lá como 60, 60 mais 14,
74 minutos, 62 segundos, 1 grau, 50 minutos, 18 segundos. Então, até agora, pessoal, eu não resolvi a subtração. Eu fui simplesmente pegando emprestado das unidades, passando de uma unidade para outra, certo? Então, lembrem-se bem, se você está fazendo uma subtração dentro da mesma unidade, você pega emprestado como se estivesse fazendo uma continha, como se estivesse não, né? Você está fazendo uma continha de subtração simples. Agora, se você precisa pegar emprestado de outra unidade, do minuto para o segundo, do grau para o minuto, lembra que eles correspondem a 60 um do outro. Então, do minuto saiu 1, mas quando ele chegou no segundo, ele chegou em 60 segundos. Do grau saiu 1, mas quando ele chegou no minuto, ele chegou com 60 minutos, certo? Então, não esqueçam disso. E agora eu vou fazer a subtração aqui, ó. 62 menos 18 é na mesma unidade, então eu vou pegar emprestado normal, ó. 4, 4, aqui 4, 2 e aqui 0. Então, quer dizer que essa subtração resulta em 24 minutos e 44 segundos, tá? Eu espero ter ajudado vocês com os ângulos, tá? Beijinhos e até uma próxima aula.